Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia São Sebastião de Lidianópolis, imagina se na sua vida de oração, Deus se revelasse para você, um dia que você tivesse assim, um sono bem profundo, e acorda e Deus começa a conversar com você, e você com Ele, numa oração bastante profunda. E Deus diz a você o seguinte: pede o que você quiser que eu vou te dar. O que você pediria para Deus? Então eu peço agora um momento de reflexão. Aquelas pessoas que estiveram na missa ontem não valem. Quem é a primeira missa que está participando desse fim de semana, essa de hoje, conversa com a pessoa que está do seu lado. O que você pediria, se você fosse pedir para Deus, o que você pediria para Ele? Faz um cochicho aí rapidinho. Se não quiser também falar com outra pessoa, não precisa, quer deixar em segredo, deixa, mas pode conversar um pouquinho só. Só vale para quem não veio na missa ontem, para quem está participando só hoje. Conversa um pouquinho. O que você pediria para Deus? Pronto, deu até tempo de colocar o cachorrinho enjoado para fora, porque ele só sai se carregar ele no colo. Esse é enjoado. Aí você já pensou, analisou? Então, o rei Salomão, ele teve um momento assim. Ele estava dormindo e Deus revelou a ele e falou para ele: pede o que você quiser que eu vou te dar. E isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 e depois versículos 7 a 12, na primeira leitura de hoje. Salomão, antes de pedir, ele reconheceu o quanto ele é fraco, pequeno, diante da missão que foi confiada a ele de governar o povo de Israel, uma nação toda, no lugar do pai dele, o rei Davi, porque ele sucede o trono do pai dele que foi rei. Ele diz assim: eu não passo de um adolescente. Ele se reconhece pequeno, fraco para governar o povo. E depois ele pede: eu peço que o Senhor me dê sabedoria em meu coração para governar esse povo. Mas uma sabedoria capaz de diferenciar o bem do mal. Quer dizer, sabedoria sua, não minha. Qual seria a vontade de Deus para governar o povo? Como que Deus quer que Ele governe o país? E Deus responde que dará a ele esse coração sábio, porque ele não pediu nem riquezas materiais,
nem longos dias de vida, e nem a morte dos inimigos dele. Então veja bem, Salomão poderia pedir para Deus muito ouro, muita riqueza, de repente aí muitas propriedades, terras. Deus falou para ele pedir o que ele quisesse, que daria, não pediu isso. Poderia ter pedido para Deus assim: olha, eu quero viver bastante aqui na terra, hein? Dá para mim aí 150 anos de idade, 200 aí, que eu quero curtir bem a vida. Não pediu isso. Ou poderia ter pedido para Deus o seguinte: olha, a situação é fácil não. Sempre a gente tem batalha contra outros adversários aí, tem outros reis que querem dominar o país. Ele coloca o exército aí, morrem muitos soldados meus. Vou pedir para o Senhor então matar todos os meus inimigos, eliminar eles, o Senhor que deu a vida para todo ser humano, para que eu não aconteça mais de perder tantos soldados, ou de perder terras, ou propriedades assim que demorou tanto para conquistar. Mata os meus inimigos, daí já facilita as coisas para mim. Não pediu isso. Ele pediu para Deus que Deus desse para ele uma sabedoria capaz de ele governar. É a pessoa que quer servir a Deus, e ela pede para Deus então condições de fazer como Deus quer que faça, não do jeito que eu quero. Então, e nós, o que nós pediríamos a Deus? Os casados, você pediria a Deus então sabedoria para cuidar da sua esposa, amar ela, respeitar ela, uma sabedoria que vem do coração de Deus. Você, esposa, pediria para Deus uma sabedoria para amar o seu marido, perdoar ele, ter paciência nas dificuldades, entender ele, estudar ele, e você também, marido, estudar a sua esposa, como que ela é, para amar e respeitar até o dia da morte, como prometeu no altar? Ou você pediria coisas materiais, pediria de repente outras coisas que não é da vontade de Deus? Mesma coisa, os pais pediriam então sabedoria para governar os seus filhos, ou para educá-los na fé da igreja, sabedoria para formar eles para Deus. Você que é filho pediria sabedoria para saber compreender os pais, amar eles, não causar tristeza para eles. Você pediria sabedoria para cuidar dos seus pais, mesmo na velhice, quando ficar até doente. Você pediria isso? Porque não é fácil cuidar das pessoas doentes. Quem já tem pai e mãe em casa doente sabe disso. Às vezes tem situações que parecem impossível de resolver. Você pediria isso para Deus? Eu, padre, o que eu pediria para Deus? Eu pediria sabedoria para saber cuidar do povo de Deus, das ovelhinhas de Jesus, algumas obedientes, outras rebeldes, e que continua vindo na missa, e eu tenho que orientar, aconselhar, e algumas não querem escutar a palavra de Deus, querem fazer do seu jeito. Eu pediria para Deus sabedoria de como transmitir a vontade de Deus para esse povo. Ou eu ia pedir para Deus dar um carro para mim, uma casa, ou uma fama, ser famoso, né? O que eu ia pedir para Deus? Eu, padre, né? Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, fica aí para nós essa reflexão do rei Salomão, que recebeu aquilo que ele pediu para Deus, e ele governou o povo com a sabedoria de Deus, como o rei Davi, o pai dele, governou o povo.
Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 13, versículo de 44 a 52, diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Eu esqueci o controle. Então, o reino dos céus é semelhante, olha lá, o reino dos céus é semelhante, é como um tesouro ou uma pérola preciosa, escondida no campo. O tesouro escondido no campo é uma pérola preciosa que alguém encontra, sabe? E depois também como uma rede lançada ao mar, que pega todo tipo de peixe. Mas nas duas primeiras comparações, ele mostra o quanto é difícil alcançar o reino dos céus. É preciso fazer renúncias, porque ele é muito precioso. Vender tudo o que tem para ter o tesouro ou a pérola preciosa. Imagina uma pérola preciosa, né? Para você ter ela, você tem que vender as coisas que você tem, porque você não tem condições de comprá-la. E o reino dos céus, mesma coisa. Você tem que renunciar às coisas que você tem para poder ter o reino dos céus. Santo Hilário de Poitiers, que foi doutor da igreja, por favor, não mexa muito no controle aí, senão vai ficar abaixando e subindo, deixa num ponto só. Santo Hilário de Poitiers, que foi doutor da igreja, diz que não se pode possuir as riquezas do céu sem dano às da terra. A riqueza do céu, ele diz que está ocultada, não se pode fazer sem um preço, sabe? A riqueza do céu vai ter um preço. E qual que é o preço? Você perder as da terra para alcançar do céu. É a renúncia. Não tem como você ter as duas ao mesmo tempo. Não é possível você ter as riquezas da terra e também ganhar a vida eterna. Não tem. Você vai ganhar uma e perder outra. Então, para ganhar as riquezas do céu, você tem que renunciar às riquezas da terra. E quais são as riquezas da terra? Muitas vezes que o ser humano coloca acima das riquezas do céu. Muito dinheiro, que às vezes a pessoa é gananciosa e pensa só em dinheiro no banco, só em ajuntar muito dinheiro, e deixa de amar a Deus sobre todas as coisas. Coloca a preciosidade, a pérola preciosa no dinheiro. Propriedades, objetos, tanta coisa. E acaba até de repente rompendo relacionamentos, briga com a outra pessoa por causa de dinheiro, de bens, é capaz de matar o outro, fica com o bico grande, não conversa com a outra pessoa por causa de herança, acaba a amizade, coloca a riqueza nisso daí, não é? A riqueza nisso daí. Os vícios, né? Vício da bebida. A pessoa bebe, acaba com a vida por causa da bebida. A pedra preciosa dela é a garrafa. Não é ele que toma a garrafa, é a garrafa que toma ele. É triste essas coisas. E rompe, acaba casamento por causa da garrafa, né? Acaba de repente aí a autoridade sobre os filhos por causa da garrafa. Porque é a garrafa que bebe ele, não é ele que bebe a garrafa. Acaba de repente toda a missão que Deus deu, por quê? Confiou a ele. A riqueza, a pedra preciosa, é isso daí. É o vício da bebida. Depois também tem o vício da pornografia, que é outra coisa que a pessoa coloca como riqueza na vida. E Deus aqui embaixo e a pornografia lá em cima. Isso daí você vai ter que abaixar um pouco, né? Essas coisas tem que fazer antes da missa. Mas por favor, abaixa um pouquinho aí para mim esse daqui.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos o quê? Que as coisas desse mundo, elas podem nos dominar e deixar a gente como escravo delas. O jogo, por exemplo, o vício do jogo, tem gente que joga, perde tudo que tem, não consegue sustentar a família depois, nunca tem nada, tudo com o jogo. É muito triste isso, sabe? Então, Santo Agostinho diz que devemos ser ricos com o conhecimento de Deus, não com as coisas. O profeta Oséias já dizia: meu povo, Deus falava para Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente mais conhece a Deus, mais a gente ama Ele, e mais a gente coloca as coisas debaixo dEle, e nós dominamos ela, não elas dominam a gente. Depois de Jesus explicar sobre essas duas comparações, ele fala de uma terceira comparação, que é o reino dos céus. A rede lançada ao mar, que pega peixes bons e maus. Olha lá, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. É o versículo 48 do capítulo 13 de Mateus. E nós sabemos que uma pessoa que pesca, geralmente no mar, acontece dos pescadores segurarem a ponta de uma rede ali no bote, e a outra ponta no outro bote, e fica aquele meio onde os peixes vão passar ali, e recolhem muitos peixes. Mas no meio desses peixes tem também algas marinhas, tem objetos que as pessoas jogam no mar, garrafa descartável, pedaço de chinelo, outras coisas que podem acontecer de recolher na rede. Não recolhe só peixe, recolhe também tranqueira, coisas ali que não prestam, né? E aí Deus fala o seguinte, Jesus fala o seguinte, Jesus é Deus, Jesus fala o seguinte: os maus serão lançados na fornalha ardente, aí haverá choro e ranger de dentes. Então ele diz que assim como separa os peixes bons das coisas más que pega na rede, os peixes bons você pega numa rede, você vai utilizar ele para alimentação. O que é mal, as tranqueiras na rede, você vai jogar fora. Assim também, no fim dos tempos, ele diz, no fim dos tempos, as pessoas más serão jogadas na fornalha ardente, lançadas na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Aí nós podemos fazer a seguinte reflexão, que São João Crisóstomo, que é doutor da igreja, diz que Jesus se inspira no terror, fazendo essa comparação. Primeiro ele faz uma comparação sobre a pedra preciosa, o tesouro, a beleza do reino, mas como é difícil de alcançar, tem que renunciar às coisas daqui. Depois ele compara com algo de terror. Ele vai dizendo, se a pessoa escolheu o que é mal, aonde ela vai parar. Ou seja, na verdade, é quem vai separar ela que é má dos bons. Ela vai ser jogada na fornalha ardente. Ele está descrevendo o inferno. A descrição do inferno está aqui com o próprio Cristo, no capítulo 13 do versículo 50 de Mateus. E eu e você que somos católicos vamos dizer que não existe inferno, se o próprio Cristo está descrevendo como que é o inferno. Um forno ardente é uma coisa, uma fornalha significa que é muito maior do que um forno, uma fornalha. E é ardente, e ali está descrevendo como que as almas vão ficar ali nesse inferno, até o jeito que as almas vão se comportar ali. Olha lá, choro e ranger de dentes, para sempre, eternamente, não tem volta mais. Isso é Cristo que está falando, não é o Papa Francisco, não é o Bispo de Apucarana, não é o Diácono Toninho, e não é o Padre Adenilson que está falando. É Jesus que está dizendo.
como eu disse outro dia. A única diferença que tem de mim e de Jesus é que eu sou pecador e Jesus é santo sem pecado, porque a transmissão da palavra tem que ser a mesma, olha lá. Agora tem como eu passar a mão na cabeça e não mostrar isso aí para vocês, com muitos outros que têm a mesma posição que eu tenho, a mesma função e cargo que eu ocupo, e que não faz isso, e deixa os católicos todos mole. Entende? De qualquer jeito, uma vida de qualquer jeito. Aí você vai lá buscar eles para conversar com eles lá daí, depois, né? Porque não quer saber do que eu estou pedindo aqui. Olha aí. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, São Gregório Magno, doutor da igreja e foi papa dos primeiros séculos, ele também reflete sobre isso dizendo assim: por que será que Jesus fez todo esse terror de querer explicar como é o inferno e como ficam as almas lá no inferno? Por que será que ele quis isso? Para deixar todo mundo com medo, desesperado, horrorizado? Será que é isso? São Gregório Magno diz assim, São Gregório Magno: é para ninguém alegar depois que não sabia. Eu não sabia que era tão terrível assim. Nunca ninguém me explicou, nem o padre me explicou. Por isso que se um padre não explica para o povo o que é o inferno, o risco dele ir para o inferno é muito grande. Porque imagina, se a pessoa, ela pode se acidentar, você sabe o perigo de ter um acidente, faz de conta que você é guarda policial, guarda de rodovia, você sabe que ali pode acontecer um acidente e a pessoa morrer, é uma pista terrível, e você está incumbido de parar as pessoas ali e explicar para elas: ali na frente tem uma curva, tal lugar, vem aqui, eu vou te explicar. Ali aconteceu um fato ali naquela rodovia, ela está com algum problema ali, e dizer para você tomar cuidado lá na frente, que você pode se acidentar. E o guarda da rodovia não explica para ninguém, deixa não passar com o carro. E aí morre um, morre outro, morre outro. Imagina o padre, não explica para ninguém o que é o inferno. Aí vai um, vai outro, ele vai junto também, mas vai junto também. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu não tenho medo de dizer a verdade e de explicar detalhadamente como é a palavra de Deus, porque eu vou ser o primeiro a ser cobrado. É muito sério seguir a Jesus. São Gregório Magno: depois ninguém pode alegar que eu não sabia, porque está muito bem explicado por Jesus, muito bem explicado, né? E isso daqui Jesus fala que é a segunda vinda dele, os anjos que vão separar os maus dos bons, e os maus serão jogados pelos anjos na fornalha ardente. A segunda vinda de Jesus, eu já comentei e torno a mencionar, ela não vai ser como a primeira. Como que foi a primeira vinda de Jesus? Ele veio, coitadinho, não tinha um lugar para ele nascer, nem um quarto da hospedaria deram para a mãe dele, foi ter que nascer lá num estábulo onde os animais dormem, judiação, injustiça das pessoas, que falta de consideração por uma mulher grávida, que absurdo. Depois foi ter que fugir para o Egito, porque o rei Herodes queria matar essa criança. Que situação, sem nenhuma segurança desse mundo para eles, aquela sagrada família lá para a terra do estrangeiro, sem nenhum tipo de aparato para se defender. Que judiação. Depois que esse menino cresce, começa a falar do amor, ensinar as pessoas a perdoar, a amar, faz um ensinamento longo sobre o caminho do céu. Tem pessoas que querem jogar ele no precipício, chamam ele de chefe dos demônios.
Aí no final de tudo, conseguem prender ele. Que judiação, ninguém tem ninguém para defender ele. Ele é julgado por esse mundo julga ele. Pôncio Pilatos julga, o rei Herodes julga ele, César Augusto julga, todos os poderosos desse mundo julga ele, por uma sentença de um ladrão, de um assassino. Ele que só ficou fazendo bem. Judiação, não tem ninguém, ele é julgado. E é condenado à morte, crucificado, por uma crucificação reservada apenas a ladrões e assassinos. Agora, a segunda vinda dele não vem como coitadinho, não. Vem como juiz. Nas nuvens, como ele disse. O Filho do Homem virá nas nuvens, num dia imprevisto, numa hora incerta, como um ladrão vem, que não avisa o dia que vem, para roubar uma casa. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra ficará. Palavra de Deus, isso não sou eu que estou falando. Não vai avisar. Já vem para julgar, como juiz nas nuvens. Ele não vem mais como coitadinho, judiação, vão perseguir ele, vão querer levar ele para a prisão. Não, ele vem como juiz. Ele já venceu a morte, ele já reina. Ele é rei do universo, do céu e da terra. Ele vem para julgar. Uma hora tremenda. Quem estiver preparado, vai com ele. Quem não tiver, é o inferno. Ele não vai vir para ensinar, ele já ensinou o que tem que ensinar, já está aqui, ele já ensinou. Então você vai falar que você não sabia, que precisa que alguém te ensinasse, precisava que alguém te ensinasse. Ele não vem mais como mestre para ensinar, como ensinou os apóstolos e o povo. Ele vem como juiz apenas para julgar. Ele já ensinou o que tinha que ensinar. E aí o seguinte, ele vem nas nuvens com todo o poder e glória. E ele diz que no fim dos tempos aparecerão muitas coisas estranhas. Nós não temos certeza absoluta, porque nem os anjos do céu sabem o dia do fim dos tempos. Mas meus irmãos e minhas irmãs, já tem muita coisa estranha acontecendo por aí. E se ele estiver vindo mesmo? E daí? Nós vamos ficar empurrando as coisas com a barriga, deixando para amanhã. No final de tudo eu peço perdão e pronto, acabou. É assim? E daí? Então vamos lutar, vamos se esforçar para sermos os peixes bons apanhados na rede, não as tranqueiras que apanham na rede e jogam fora, porque as pessoas más serão jogadas na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes.